Oportunidade para renegociar dívidas nas agências dos Correios termina em algumas horas, mas atendimento online é estendido e você vai ver também. Taxa de desemprego sobe para 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Alexandre de Moraes pede parecer da PGR após explicação de Jair Bolsonaro sobre estadia em embaixada da Hungria. 5 jornalistas de meios de comunicação independentes são detidos na Rússia. Um deles afirma que foi agredido. E ainda, 3 dias após ser solto, Daniel Alves comparece ao tribunal e é insultado na saída. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós chegamos ao vivo, agora 1h04, para te contar quais são os assuntos que estão em pauta, que estão em jogo no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Vem comigo. A gente abre essa edição falando sobre a chegada do presidente da França, Emmanuel Macron, em Brasília para seu terceiro e último dia de visita oficial ao país, ao Brasil. Ele foi recebido, gente, pelo presidente Lula em solenidade no Palácio do Planalto. Nessa quinta-feira, a agenda do chefe de Estado francês deve ser dedicada a assuntos políticos. Ele e o presidente Lula devem conversar sobre os conflitos na faixa de Gaza e também no Haiti, sobre guerra na Ucrânia e as eleições na Venezuela. Também devem ser assinados cerca de 30 atos entre acordos e também memorandos de entendimento. Um deles renova o plano de parceria estratégica entre os dois países. Os documentos são de diversas áreas, como inteligência artificial, saúde, defesa e também educação. Emmanuel Macron deve almoçar no Palácio Itamaraty, depois será recebido pelo presidente do Congresso, pelo senador Rodrigo Pacheco. Termina hoje o atendimento presencial do Desenrola Brasil nas mais de 6 mil agências dos Correios pelo país afora. Mas o atendimento online do Programa de Renegociações de Dívidas do Governo Federal foi prorrogado até o dia 20 de maio. O consumidor que quiser ir aos Correios para renegociar suas dívidas deve se apressar. O prazo de atendimento presencial nas mais de 6 mil agências do país termina nesta quinta-feira. A boa notícia é que o programa de renegociação de dívidas do governo federal foi prorrogado pela segunda vez até o dia 20 de maio, mas apenas para o atendimento online, por meio da plataforma desenrola.gov.br. Mais de 500 milhões de dívidas com ofertas de até 96% de desconto ainda estão na plataforma para serem negociadas. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses. O serviço faz parte do mutirão em parceria com a Serasa e os Correios, com apoio do Ministério da Fazenda para combater a inadimplência. As dívidas bancárias, de cartão de crédito, de estabelecimentos de ensino, contas básicas atrasadas de água, energia e gás podem ser quitadas. O Ministério da Fazenda afirmou que até a última terça-feira foram realizados mais de 172 mil atendimentos presenciais nas agências dos Correios, relacionados ao mega feirão Serasa e Desenrola. Em todo o país, 14 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Desenrola, que possibilitou a negociação de 50 bilhões de reais em dívidas. Vamos falar agora de desemprego, porque a taxa teve uma leve alta no trimestre encerrado em fevereiro. Essa foi a primeira elevação desde o trimestre encerrado em abril de 2023. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2024. Ela apresentou uma leve alta de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em novembro. Também teve um recuo de 0,7 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023, quando ficou em 8,3%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. Com os resultados, o número absoluto de desocupados cresceu 4,1% e atingiu 8 milhões e meio de pessoas. Foi a primeira alta desde o trimestre móvel encerrado em abril de 2023.
Na comparação anual, o recuo é de 7,5%. A população ocupada, 100 milhões e 250 mil, não teve variação significativa no trimestre e cresceu, com mais 2 milhões de trabalhadores no ano. O rendimento real habitual passou a R$ 3.110, com alta de 1,1% no trimestre e 4,3% no ano. A massa de rendimentos real habitual de 307 bilhões de reais atingiu um novo recorde da série histórica iniciado em 2012, embora não tenha variado significativamente no trimestre. Já na comparação anual, esse indicador cresceu 6,7%, com mais 19 bilhões e 300 milhões de reais. Seguimos ao vivo, agora 1h10. Hoje o Banco Central também divulgou o seu relatório trimestral de inflação, onde a previsão de crescimento da economia foi revisada de 1,7% para 1,9%. E para a gente falar sobre todos esses números que foram divulgados nessa quinta-feira, trazemos o Economês como tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o economista e professor Rodrigo Simões. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Olá, Daniela. Boa tarde a toda a audiência. E lembrando que é o Economês de forma fácil aqui para todo o nosso público entender. Simplifique a nossa vida, professor. Vamos lá. Eu gostaria que primeiro que você nos trouxesse a realidade por trás desse número do desemprego. Podemos dizer que o que impediu um avanço maior na taxa do desemprego foi justamente a abertura de vagas formais? Isso, exatamente isso. Então, assim, com a abertura de vagas formais neste início de ano, ele impediu um aumento. Mas, por contrapartida, a gente vê que realmente teve um aumento um pouquinho ali do desemprego. Isso se deve ao quê? Principalmente, quando é final de ano, o país ele acaba gerando muitos contratos de empregos temporários. Então, as empresas começam a contratando ali em novembro, outubro, novembro e acabam demitindo em janeiro, fevereiro. Então, por isso que o outro lado da balança fez com que puxasse essa taxa de desemprego um pouquinho para cima. O que antes estava ali em 7,4, 7,5 e agora, nessa última pesquisa do IBGE, ficou em 7,8. Então, por um lado, teve geração de empregos formais e, por outro lado, infelizmente, são os contratos temporários que acabaram puxando esses pontos percentuais para cima, viu? Contratos que já tinham aí seu prazo de validade. Professor, os dados da PNAD também revelaram que aumentou a quantidade de brasileiros que gostariam de ter um emprego, mas que desistiram de procurar trabalho. Quase 300 mil pessoas passaram a fazer parte do grupo chamado de desalentados. Eu gostaria que o senhor nos explicasse melhor essa realidade. Olha, isso é uma realidade triste, né? Por quê? Porque quando a equipe do IBGE ela vai até a população, ou vai nos bairros, nas cidades fazer as pesquisas, como é que é a forma de abordagem que eles fazem? Eles chegam na pessoa e falam assim, olha, você está procurando emprego? Se a pessoa disser que sim, ela é considerada desempregada. Se ela falar assim, olha, eu estou sem emprego, mas não estou procurando, ela é considerada desalentada. E aí, nesse meio do caminho, o problema dos desalentados é o seguinte, muitos deles querem retomar para o emprego formal, mas eles encontram obstáculos, que o principal é a formação, a qualificação da mão de obra, frente às vagas disponíveis que nós temos no mercado. Hoje, na realidade brasileira, então assim, não só na realidade brasileira também, mas no mundo como um todo, a gente tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque nós temos uma grande oferta de mão de obra, mas essa boa parte dessa mão de obra não atende à qualificação que as empresas e que os setores que contratam, que empregam, exigem. Então, por isso que muitas pessoas que estão desempregadas, elas acabam desistindo de procurar emprego e acabam entrando no grupo dos desalentados. E é um grupo considerável, tá? Então, se você pesquisar ali nos índices do IBGE, chega ali na casa de milhões, viu? Então, assim, é um cenário difícil, desafiador, não só no caso do Brasil, mas em muitos países no mundo inteiro, viu? Falta oportunidade. Na ata do Copom, publicada nessa semana, o Banco Central ele apontou a geração de emprego e também o aumento dos salários
como justificativas para uma redução no ritmo de cortes dos juros da Selic. Esses números de hoje, eles reforçam ainda mais essa preocupação? Sim, reforçam. E o que acontece? Quando o Banco Central ele decide frear um pouco o ritmo de redução dos juros, significa que é um sinal de que a inflação começa a ficar ou mais resistente ou aumentar. Por quê? Quando você tem uma atividade econômica em aquecimento, ou seja, mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo, mais pessoas comprando, mais pessoas buscando crédito, mais pessoas buscando financiamento, e isso vai fazendo com que os preços se elevem. E quando os preços se elevem, a única ferramenta e a mais firme ali, positiva que o Banco Central tem para poder fazer frente a ela é a taxa de juros. Então ele vai tentando equilibrar, dizendo assim, olha, se a inflação subir um pouquinho aqui desse lado, dessa banda, a gente sobe a taxa de juros do outro, para poder tentar não deixar a inflação disparar e perder o controle na perca, né, ou na perda do processo da moeda da população, por exemplo, as pessoas não terem uma moeda tão desvalorizada assim. Então, o Banco Central ele vai controlando ali, de certa forma, para trazer um equilíbrio para a população. E agora falando sobre o relatório do Banco Central, que aumentou a projeção de crescimento do PIB para 1,9%, de 1,7% para 1,9%, mas esse 1,9% ficou abaixo da estimativa do próprio Ministério da Fazenda de 2,2%. A gente pode esperar, então, por uma desaceleração econômica daqui para frente, nesse 2024? Olha, falando em desaceleração, eu acho que ainda é um pouco cedo. O que acontece é que essas pesquisas elas são feitas por dois viés. O do Ministério da Fazenda são os agentes públicos que, através da arrecadação de impostos e dos estudos que o próprio setor público faz sobre expectativa de crescimento tem, então eles estão apontando ali para algo entre 2,2. A pesquisa do Banco Central, do Boletim Focus, ela tem a ver com a expectativa dos analistas de mercado e dos agentes de mercado, de setores financeiros, de empresas, enfim. Então, um tem uma expectativa do Ministério da Fazenda um pouquinho puxado mais para a política, porque o Ministério da Fazenda está puxado mais ali para a política, e o Banco Central está mais ali voltado para o mercado. Há de ter-se um equilíbrio ao passo que a gente chegar agora no final desse primeiro semestre. Aí a gente consegue entender melhor se o que o Ministério da Fazenda espera de crescimento estará mais distante ou menos distante do que também o mercado está enxergando. Todo início de ano ele é muito difícil de se prever o final, né? O final de como vai ser, até mesmo porque nós temos enfrentados, e isso está até lá na ata do Compom, um cenário muito volátil na economia brasileira e também no cenário externo. Hoje, quando você vai precificar algo ou quando você vai estimar, por exemplo, comércio, transações, está muito difícil você até estimar para os próximos 6 meses. Então, assim, às vezes você tem ali uma questão de guerra, às vezes você tem ali uma questão de volta de um vírus, de uma pandemia. A gente tem aqui a questão do caso da dengue, que está enchendo os hospitais, e as empresas também estão sofrendo com muitos pedidos de licença médica, de licença de saúde. Eu estou no mercado, tenho acompanhado isso. Então, isso mexe bastante com a economia, desequilibra um pouco. Então, acho que ao passo que a gente estiver mais próximo do segundo semestre, conseguiremos ter uma realidade melhor. Se a projeção do Ministério da Fazenda está mais em linha ou menos em linha com o que o mercado está vendo. São muitas variáveis, muitas coisas que interferem na nossa economia. E falar de economia hoje, olhar para o economês foi muito fácil com o professor Rodrigo Simões, e economista. Muito obrigada pela sua participação. Daniela, eu que agradeço a toda a audiência e desejo aí um ótimo dia. Até mais, para o senhor também. E veja a seguir, 5 jornalistas de meios de comunicação independentes são detidos na Rússia. E ainda, 3 dias após ser solto, Daniel Alves comparece ao tribunal e é insultado na saída. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa quinta-feira para dividir com você. O governo federal vai anunciar nos próximos dias uma medida provisória que vai reduzir o valor das contas de luz entre 3% e 4%. O trabalho já foi concluído pelo Ministério de Minas e Energia. E a estratégia é antecipar um valor de 25 bilhões de reais que o governo tem a receber pela privatização da Eletrobras. Esse dinheiro será usado para amenizar o reajuste nas contas de luz dos próximos 2 anos. Uma projeção divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em janeiro, previu uma alta média de 5,6% das tarifas em 2024. Com a medida, os reajustes devem ficar perto aí de 2%. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu parecer da Procuradoria-Geral da República após as explicações dadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à sua visita à Embaixada da Hungria. A PGR deve enviar manifestação ao STF em até 5 dias. Moraes disse que vai analisar o caso somente após o parecer da Procuradoria. Em resposta enviada ao STF, a defesa do ex-presidente classificou como ilógica a sugestão de que, ao visitar a Embaixada da Hungria em Brasília, Bolsonaro fosse pedir asilo político ou tentar fugir do país. Os advogados disseram que, diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, é ilógico sugerir que a visita tivesse esse objetivo. A defesa de Bolsonaro argumentou que a estadia na embaixada foi para discutir temas políticos e acrescentou que o ex-presidente tem uma agenda de compromissos políticos, inclusive com lideranças estrangeiras alinhadas com o perfil conservador, como é o caso da Hungria. Bolsonaro foi para a embaixada húngara 4 dias após entregar o passaporte à Polícia Federal. Ele chegou ao local na noite do dia 12 de fevereiro, acompanhado de 2 seguranças, conforme reportagem do jornal The New York Times. E foi embora 2 dias depois. Funcionários da embaixada foram orientados a não trabalhar presencialmente no período. A Polícia Federal vai investigar a permanência do ex-presidente no local. Caso fosse alvo de uma ordem de prisão, Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque estaria fora do alcance de autoridades brasileiras. E a defesa de Jair Bolsonaro solicitou mais uma vez ao STF a devolução do passaporte do ex-presidente. O documento foi apreendido no dia 8 de fevereiro na Operação Tempus Veritatis, que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. E com o pedido, os advogados anexaram um convite assinado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que Bolsonaro visite o país entre os dias 14 e 18 de maio. 3 dias após ser solto, Daniel Alves compareceu pela primeira vez na manhã dessa quinta-feira no Tribunal Superior da Justiça de Catalunha, em Barcelona. As idas regulares à corte estão entre as medidas restritivas impostas para que o ex-lateral da seleção brasileira pudesse aguardar em liberdade a análise dos recursos do caso. Acompanhado da sua advogada, Inês Guardiola, Daniel Alves foi alvo de protestos por pessoas que estavam do lado de fora do prédio. Vamos ver agora uma gravação que nos mostra o clima na porta do tribunal. Em Brasil, te matam rápido, não te flipes, esse desgraciado. Tudo bem, tudo bom, não? Te reviento o coração, desgraciado. Está tranquilo. Reações diante da impunidade. O ex-jogador foi condenado a 4 anos e meio por abusar sexualmente de uma jovem em uma boate em Barcelona em 2022. A sua soltura foi mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, de cerca de 5 milhões e 400 mil reais. Como nenhuma entidade bancária concedeu empréstimo, colegas se reuniram para custear esse valor. Ele foi solto às 17 horas de uma segunda-feira e no dia seguinte, na terça-feira, ele promoveu uma festa em sua mansão, avaliada em 27 milhões de reais, onde amigos de Daniel Alves chegaram encapuzados ao local. E desde o início do ataque russo a Kiev, a imprensa independente russa tem sofrido diversas sanções do próprio presidente Putin. Desde quarta-feira, 5 jornalistas foram detidos. A Organização de Direitos Humanos OVD Info garantiu que a jornalista da Sota Vision, Antonina Favorskaya, foi interrogada na noite de quarta-feira depois de passar 10 dias detida por colocar flores no túmulo do falecido opositor Alexei Navalny. A Sota Vision informou que Alexandra Astakova e Anastasia Musatova, que foram vê-la no centro de detenção quando a profissional deveria ser libertada, também foram presas. A OVD Info, que acompanha a repressão na Rússia,
Também disse que Ekaterina Anikiewicz, da Sota Vision, e Konstantin Zarov, da Rus News, foram presos na manhã desta quinta-feira. Hoje trabalhamos no caso de Antonina Favorskaya. Filmamos perto da casa dela enquanto era feita uma busca lá. E um dos representantes das supostas autoridades me atacou, me agarrou, me jogou no chão e começou a me espancar. Desde o lançamento da ofensiva contra a Ucrânia, a Rússia proibiu, bloqueou ou tentou censurar quase toda a imprensa independente que ainda opera no país. Muitos jornalistas independentes fugiram e os que permanecem enfrentam riscos. E vamos rapidamente passear pela capital da Hungria, Budapeste. Podemos ver agora o tradicional rio Danúbio. À esquerda, a gente vê aí um barco enorme. Eu imagino que ele esteja, claro, esperando seus tripulantes. Ao fundo, na direita, a gente vê um grande prédio que chama bastante a nossa atenção. Parece até um palácio por conta da sua arquitetura. Esse, gente, é o Parlamento da Hungria, conhecido localmente como Országház. Só para trazermos rapidamente o horário local, eles estão 4 horinhas na nossa frente. Então, enquanto aqui são 13 horas e 26 minutos, por lá 17 horas e 26 minutinhos. E é com essas imagens que a gente encerra o nosso jornal de hoje. Não se esqueça, daqui a pouquinho, 1 hora e 50 minutos, Caroline Povoleri chega com mais notícias para compartilhar com você. Até mais.